Bom dia, almas! Hoje em gramática nós vamos estudar as aulas 23 e 24. Verbos, tempos derivados do pretérito perfeito e do infinitivo. Bom, primeiramente, vamos entender que o pretérito perfeito vai ser um tempo base nesta aula, que ele é usado para descrever ações pontuais, passadas, ou seja, ações que aconteceram num tempo determinado no passado. São ações acabadas, né? Este tempo, ele tem predominantemente as desinências I, STE, U, MOS, STES, IRAM. Geralmente, quase todos os verbos receberão estas desinências. Estas desinências denotam o pretérito perfeito. Para elucidar o pretérito perfeito, antes de nós falarmos de tempos derivados, nós vamos aqui tomar por base 3 verbos. Um verbo da primeira conjugação, em ar, um verbo da segunda conjugação, em er, e um verbo da terceira conjugação em ir. Vamos, neste momento, fazer a conjugação verbal, destes 3 verbos no tempo pretérito perfeito. Por quê? Ele, a base, ele é o tempo primitivo. Ele é o tempo que vai dar origem a outros tempos verbais. Mas antes de nós falarmos desses tempos derivados, vamos fazer aqui a conjugação desses 3 verbos irregulares, principalmente os 2 irregulares. O verbo dar, eu dei, tu deste, ele deu, nós demos, vós destes, eles deram. Gostaria que vocês observassem isso daqui. I, STE, U, MOS, STES, IRAM. Eu não disse sempre, eu disse geralmente nós vamos ter essas desinências, porque há verbos mais que irregulares que sofrem muita mudança, tá? Mas em grande parte nós vamos usar essas desinências aqui para denotarem o tempo pretérito perfeito do modo indicativo. Então agora vamos fazer com o verbo ver, que é um verbo irregular. Eu vi, tu viste, ele viu. Nós vimos, vós vistes, eles ou elas viram. Vamos perceber I, STE, U, MOS, STS, IRA. Agora o verbo mentir. Primeira conjugação, segunda, terceira conjugação. Mentir. Aqui, fazendo a conjugação deste verbo. Eu tenho eu menti, tu mentiste, ele mentiu, nós mentimos, vós mentistes, mentistes, e eles mentiram. Então eu tenho, eu menti e tu mentiste, ele mentiu, nós mentimos, vós mentistes, eles mentiram. Eu lhes mostrei que um verbo da primeira, um verbo da segunda, um verbo da terceira conjugações, nós usamos as mesmas desinências para denotar, para fazer o pretérito perfeito do modo indicativo. Geralmente nós usamos isto.
Por exemplo, o verbo ser, ele foge isso daqui. Eu digo, eu fui, tu foste, ele foi. Já mudou, foi. Nós fomos, vós fostes, eles foram. Mudou aqui na terceira pessoa. Então, alguns verbos vão fugir isso, mas geralmente nós vamos usar isso para denotar o tempo pretérito perfeito. Tudo bem? Ele é um tempo primitivo. Por que primitivo? Porque dele originar-se-ão outros. E quais serão esses outros? Pretérito mais que perfeito do modo indicativo, o pretérito imperfeito do modo subjuntivo e o futuro do modo subjuntivo. Estes três tempos verbais, um do indicativo e dois do subjuntivo, vão se originar do pretérito perfeito. Então vamos lembrar aqui, eu coloquei as desinências de cada tempo verbal. O pretérito mais que perfeito vai ter a terminação ra, ras, ra, ramos, reis, ram. O imperfeito é aquele que tem um monte de S, né? Se, semos, sei, sem. O futuro do subjuntivo, ele vai ter a desinência R, res, R, mos, RDs, irem. Vamos aqui elucidar. Eu vou apagar agora e vou tomar por base o verbo dar e vou fazer, esses tempos com o verbo dar, mostrando a derivação. Vou deixar aqui o pretérito perfeito, então eu vou apagar aqui. Vou apagar aqui e vou fazer o verbo dar agora no mais que perfeito do modo indicativo. O perfeito é esse, então agora nós vamos fazer o verbo dar no mais que perfeito. Então vamos fazer assim. Vamos por aqui agora o mais que perfeito. Ele é um tempo bonito. Eu acho ele muito lindo porque ele não é popular. E quando a pessoa fala uma sentença com o verbo no mais que perfeito é porque ela tem um conhecimento pleno da gramática. Então vejamos aqui. O verbo dar. Eu vou seguir isso. Eu vou manter o verbo e vou seguir isso. Tirar esse i, então. Eu dera, tu deras, ele dera, nós déramos, vós dereis, eles deram. Notem, eu tenho uram, eu tenho ureis, uramos, urá, urás e urá. Correto? Agora vamos fazer paralelo. É um assunto fácil, são duas aulas fáceis. Quando fala verbo, aluno, é verbo. Gente, verbo é a palavra mais importante junto com o substantivo em língua portuguesa. Porque o verbo indica ação, estado ou fenômeno. O substantivo é a essência, o ser. São as duas classes de palavras importantíssimas. E o verbo, ele delimita tudo. Todas as ações que nós vamos fazer, são delimitadas pelo verbo. Agora vamos para o pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Então aqui, o pretérito imperfeito do subjuntivo. Para facilitar essa conjugação, eu digo para os alunos, ele é condicional, então vamos usar um se, Conjunção se. O verbo é dar, eu vou tirar esse i, e vou pôr isso daqui agora. Então, se eu desce, se tu desces, se ele desce, se nós dessemos, se vós desceis, se eles descem. Percebamos se, ses, se, semos, seis, sem. Então aqui
aqui o imperfeito, estou lhes mostrando que surge também o imperfeito do subjuntivo do pretérito perfeito do indicativo. Agora nós vamos para o futuro do subjuntivo. É um tempo lindo também. Eu gosto muito do subjuntivo, ele é diferente, ele é belo. As línguas latinas são lindas. Né? Então, ó, se ele surge daqui, para facilitar a conjugação, vamos usar a conjunção temporal quando? Né? Para indicar uma possibilidade. Quando eu vou manter esse R, então eu vou tirar esse I e vou pôr o R. Então, olha bem. Quando eu der, quando tu deres, quando ele der, quando nós dermos, quando vós derdes, quando eles derem. Então eu tenho aqui R, res, R, Rmos, Rdes, irem. Então eu lhes mostrei agora, né, partindo de um verbo já conjugado no pretérito perfeito, que o pretérito perfeito dá origem ao mais que perfeito do indicativo, ao imperfeito do subjuntivo e ao futuro do modo subjuntivo. Nós poderíamos fazer com os outros verbos também, tá? Isso é 100%? Não. Eu disse, geralmente nós vamos fazer, né, essas desinências com os verbos. Geralmente, porque tem exceções. Tudo bem? Agora, que o pretérito mais perfeito, que o imperfeito do subjuntivo e que o futuro do subjuntivo são derivados do pretérito perfeito, isso é fato. Legal? Agora, como a aula é e do infinitivo, então nós vamos agora estudar quais são os tempos derivados do infinitivo do verbo. Então eu vou apagar o quadro. Quais são os tempos derivados do infinitivo? Então vejamos. Infinitivo em língua portuguesa, nós temos infinitivo pessoal e impessoal. Quando o verbo aparece isoladamente com as terminologias ou as terminações, com as desinências ar, ir, or, nós falamos que está no infinitivo impessoal, ou seja, não tem pessoa. Então, os infinitivos do verbo em português é quando ele tem ar, quando ele está com ir ou or, que é da segunda conjugação. Ar é da primeira conjugação, ir e or das segunda conjugações e ir da terceira, tá? Vejamos, então, os tempos que são derivados do infinitivo. Eu vou colocar aqui, por exemplo, eu vou usar um verbo regular agora. Estava usando os irregulares. Eu vou usar o verbo falar. Falar é da primeira conjugação, porque eu tenho um verbo em ar. Primeira conjugação. Conjugação. Não é conju, hein? É conjugação. Né? Bom, falar. Tempos derivados, aqui está no infinitivo, então vou pôr assim, né? Infinitivo. Como não está conjugado, não tem eu, tu, ele, nós, vós, eles, então eu vou usar impessoal. Tempo derivado. Tempos derivados, futuro do presente, do modo indicativo, futuro do pretérito, do modo indicativo, infinitivo pessoal, aí nós vamos ver, e o pretérito imperfeito do indicativo também. Tem um asterisco aqui, porque nós temos assim 4 exceções, tudo bem? Então eu vou fazer aqui com o verbo falar esses 4 quadros, tá bom? Então com o verbo falar, eu vou pôr aqui os pronomes eu, tu, ele,
aqui vai ser o futuro do presente. Eu vou pôr assim, ó. Futuro presente. Aqui ao lado, futuro pretérito, né? Depois, infinitivo pessoal. E aqui, pretérito imperfeito. Vamos usar outras cores. Então, vamos. Futuro do presente, né? Partindo do infinitivo impessoal, eu vou manter o infinitivo para todos. Então, o que eu vou fazer? Propositalmente, eu vou fazer isso, ó. Vou manter o infinitivo em todos, tá? Eu vou escrever falar. Eu vou fazer algo que eu aconselho a não fazer, mas eu preciso lhes demonstrar como funciona. Falar, 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 falar. Eu quero lhes mostrar que ele é derivado do infinitivo, então eu tenho o infinitivo todinho aqui, ó. Falar, 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 falar. Não alterei o verbo. Eu vou acrescentar as desinências do futuro do presente, que é ei, as, a, emos, eis, ão. Então aqui, falarei, falarás, falará, falaremos, falareis, falarão. Por que é derivado? Olha, tem falar em todos. Tá? Então o futuro do presente é derivado do infinitivo impessoal. Percebem? Eu acrescentei as desinências de futuro, mas eu tenho infinitivo. Mesma coisa eu vou fazer com o futuro do pretérito. Falar, 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 falar. As desinências do futuro do pretérito, né, são ia, ias, ia, íamos, ieis, iam. Olhem aqui, depois eu vou explicar isto, hein? Então, atenta aqui. Eu vou manter o infinitivo, como eu fiz aqui, e vou adicionar aquelas desinências. Falaria, falarias, falaria, falaríamos, falarieis, falariam. Futuro do pretérito do modo indicativo. Entende? Agora, o infinitivo pessoal, né, ele vai ser usado isto, vai ser usado o infinitivo, com acréscimos de algumas desinências. Vou manter o R, vou por esse, por R, por o R moço, o R des e o R em. Notem que as mesmas desinências do futuro do subjuntivo. Só que o futuro do subjuntivo e o infinitivo pessoal dos verbos regulares são iguais. Os irregulares são diferentes, tá? Então aqui eu vou manter assim, ó, o verbo falar. Então eu vou usar mais uma frase assim, porque nunca é usado sozinho. Eu digo, é para eu falar, é para tu falares, é para ele falar, é para nós falarmos, é para vós falardes, é para eles falarem. Então, o que eu acrescentei aqui? Ou, melhor, deixei o R, né? Aqui tem o res, o R mos, o R des e o rem. Entende? Então, esse é o infinitivo pessoal. Agora, o pretérito imperfeito, que é o passado com continuidade, repetida as ações no passado, né? Imperfeito é usado para descrever hábitos, rotinas, ações repetidas no passado. Nós vamos ter dois tipos de desinências. Para os verbos da primeira conjugação, os verbos em ar,
nós vamos usar ava, avas, ava, avamos, aves, avam. Os verbos das segunda e terceiras conjugações, ir, nós vamos usar ia, ias, ia, íamos, ieis, iam. Com exceções do verbo ter, que tinha, vir, que vinha, pôr, que punha e ser, que era. Né? Que é, era. Então vejamos aqui o verbo falar, ele era primeiro, então nós vamos usar ava. Então olha, eu vou usar essa cor. Então eu falava, eu tiro o R e acrescento a desinência, né? Tu falavas, ele falava, nós falávamos, vós faláveis e eles falavam. Simples, né? Então eu tenho um verbo da primeira conjugação, por isso que eu usei ava. Se fosse, por exemplo, um verbo para escrever, que é da segunda, ou um partir, que é da terceira, né? Eu digo, eu escrevia, porque o verbo é escrever, e eu partia, porque o verbo é ir. Isso fica bem claro. Então, recapitulando, o tempo pretérito perfeito do modo indicativo, né? Dá origem a o mais que perfeito do modo indicativo, dá origem ao pretérito imperfeito do modo subjuntivo e ao futuro do modo subjuntivo. A forma infinitiva impessoal, né, do verbo dá origem ao futuro do presente do indicativo, futuro do pretérito do indicativo, infinitivo pessoal, bem como dá origem ao pretérito imperfeito do modo indicativo. São regrinhas, né? E regras, se eu não consigo memorizar, eu exercito, né? A fim de criar uma prática, uma leitura antecipada, uma dedução lógica, real, né? Gramatical, porque pelo hábito você acaba aprimorando, pegando para si, né? Da conjugação verbal. Então eu preciso memorizar essas regras. Se eu não consigo, eu tenho que criar algumas outras estratégias, né? Como eu sempre lhes digo, regra não se discute, regra se segue, ok? Eu espero que todos tenham entendido. Quaisquer dúvidas, por favor, entre em contato comigo. Bom dia a todos e até a próxima aula. Tchau!